Olá, eu sou a professora Willy Nielsen Lago e hoje falaremos um pouco sobre georreferenciamento de imagens. Vamos começar? Georreferenciar é tornar as coordenadas de uma determinada imagem conhecidas, utilizando um sistema de referência pré-existente, aquele SR de que tanto ouvimos falar. Então, georreferenciar uma imagem é atribuir uma variável espacial a ela. Aqui nós temos o exemplo de uma imagem não georreferenciada que teve uma transformação espacial, virou uma imagem georreferenciada, onde essa imagem não georreferenciada ela é uma imagem de ajuste e a imagem georreferenciada é a imagem de referência. Muitos pesquisadores afirmam que o processo de georreferenciamento, utilizando sistemas de informação geográfica, é o passo mais importante do geoprocessamento, pois é onde tudo começa. Um erro no georreferenciamento põe a perder todo um projeto. O georreferenciamento é um processo, e esse processo, de forma simplificada, necessita de pelo menos duas coisas: da imagem a ser georreferenciada e de coordenadas conhecidas para aquele mesmo espaço geográfico. Devemos lembrar que, ao falarmos de coordenadas geográficas, estão implícitos os conceitos de precisão e acurácia. Aqui nós temos visualmente o que seria acurácia, o que seria precisão e o que seria acurácia e precisão. Portanto, muito cuidado ao georreferenciar uma imagem. É muito importante ter paciência, tempo disponível e coordenação motora. Antes de iniciar o processo de georreferenciamento, devemos saber algumas coisas. A primeira é que a imagem a ser georreferenciada não se apresentará no sentido norte-sul. O intervalo de amostragem por toda a imagem não é uniforme. As distorções apresentadas podem ser corrigidas. Devemos atribuir à imagem uma projeção e sistemas de coordenadas. Precisamos ter pontos de controle com coordenadas conhecidas. Os pontos de controle são locais com coordenadas conhecidas e que oferecem uma feição física perfeitamente identificáveis, como, por exemplo, as interseções entre estradas, pistas de aeroportos, edifícios proeminentes, topos de montanhas, dentre outros. Aqui nós temos alguns exemplos dessas feições físicas. Pontos de controle também podem ser obtidos em campo a partir de levantamentos topográficos e com GPS. Esses pontos de controle devem ser homogeneamente distribuídos na imagem a ser georreferenciada. A imagem ao lado exemplifica essa distribuição em toda a imagem. Outro ponto importante é a correção geométrica. Essa correção envolve a aplicação de uma grade corrigida com um sistema de coordenadas sobre a imagem distorcida, reposicionando-a por amostragem de pixel a pixel, de acordo com essa grade de referência, armazenando as novas informações de posicionamento geográfico. Aqui eu trouxe novamente a imagem, mostrando para vocês a grade com essa correção geométrica. A correção geométrica elimina distorções causadas no processo de formação da imagem pelo sistema sensor e por imprecisão dos dados de posicionamento da plataforma. Esse processo relaciona as coordenadas da imagem, suas linhas e colunas, com as coordenadas geográficas, as latitudes e as longitudes de um mapa. É importante fazer o georreferenciamento das imagens para possibilitar a integração de uma imagem com mapas e a outros dados já georreferenciados. Agora que já sabemos o que é e para que serve o georreferenciamento, vamos aprender na prática como se faz. E para isso, vamos utilizar o QGIS. Bem, para o georreferenciamento das imagens,
eu estou utilizando o QGIS na versão 2.14, ok? Então, a primeira observação que nós devemos ter aqui em relação ao georreferenciamento é saber se o plugin necessário para o georreferenciamento está instalado. Então, vamos aqui no menu Complementos, clicar em Gerenciar e Instalar Complementos. Vamos esperar aqui ele buscar os repositórios, ok? E aqui em buscar, vamos digitar georreferenciador. Então ele já aparece aqui para mim, ticado aqui com esse X. Então isso quer dizer que ele já está instalado no meu QGIS. Caso de vocês não venha instalado, quando vocês digitam georreferenciador aqui na barra buscar, ele aparece aqui e vai pedir para você instalar o complemento. Após a instalação, você clica aqui na caixa ao lado e ele já vai estar instalado aqui no programa, ok? Bom, então, como é georreferenciamento de imagem, então ele vai estar aqui dentro do menu raster, porque se refere à imagem, ok? Então, vamos clicar aqui no menu raster, ok? E vamos buscar por georreferenciador. Aqui, vamos clicar. Ele vai abrir essa janela aqui, ok? Onde aqui em cima é o nome da janela, georreferenciador, e aqui a nossa barra de ferramentas, tá? Então, a primeira coisa que vamos fazer é inserir a imagem a ser georreferenciada, tá? Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos clicar nesse botãozinho aqui, que parece um tabuleiro de xadrez, onde diz abrir imagem, ok? Ele vai abrir a janela para que você busque a imagem que você quer georreferenciar. No nosso caso aqui, vai ser a 595A0. Ok? Em algumas versões, ele pede para você dizer logo o sistema de referência que a sua imagem vai ser georreferenciada. Então, aqui a nossa vai ser Sirgas 2000, UTM-23 Sul. Ok? É muito importante que vocês saibam, antes de começar o georreferenciamento, saibam quais são, que sistema de referência a sua imagem, a que você deseja que ela seja georreferenciada, ok? Então vamos clicar aqui, dá OK, e ela vai aparecer na nossa tela, ok? Então vamos começar o nosso georreferenciamento. O passo a passo é muito simples, ok? Eu optei em georreferenciar uma imagem da DSG, ok? Onde ela já vem com uma grade de coordenadas, para que a gente comece a georreferenciar já sabendo das coordenadas. Então, se eu tivesse uma imagem que eu não tivesse essa grade, mas se eu tivesse pontos de GPS recolhidos em campo, eu também poderia começar meu georreferenciamento por aí. Então, vamos começar aqui. Vou pegar aqui a ferramenta de zoom, vou aproximar a minha imagem na grade, ok? E aqui você pode verificar que ele tem um par de coordenadas, ok? Coordenadas sul e coordenadas leste, ok? Então, aqui essas coordenadas, elas estão em planos, ok? Ela é plana. Então vamos começar. Essa ferramenta aqui, ela chama adicionar o ponto, ok? Então, a partir daí eu vou começar a adicionar o ponto na minha imagem, os pontos conhecidos. Vamos lá, vamos clicar na ferramenta. Eu vou pegar essa interseção aqui da grade, ok? Com essas duas coordenadas, vou clicar em cima. E vai abrir essa outra janela, pedindo para que eu adicione os pontos que eu conheço. Poderia ser o ponto do GPS, ou aqui no nosso caso, a grade de coordenadas, ok? Então vamos lá, o eixo X, tá? Que é esse eixo aqui, o eixo Y, esse eixo aqui. Então vamos lá, leste, coordenada leste, nosso primeiro ponto,
vai ser 560, 1, 2, 3, tá? Porque aqui não tem, porque eles abreviaram, mas a coordenada é escrita dessa forma, tá? Y 9720, aí você acrescenta mais 3 zeros, tá? Então, leste sempre com 6 números, nesse nosso caso aqui, e norte 7 números. Vou dar OK e você observa que já foi adicionado o meu primeiro ponto aqui e ele abre aqui uma tabela onde ele tem as minhas coordenadas, coordenada do ponto, tá? O valor do pixel e aqui o erro, que esse aqui eu vou falar para vocês mais na frente, ok? Então vamos continuar adicionando os pontos, tá? Só relembrando que os pontos têm que ser distribuídos uniformemente na imagem para que reduza o erro do georreferenciamento. Então vamos pegar aqui o nosso segundo ponto, tá? De novo na ferramenta adicionar ponto, clico aqui na grade, na interseção das duas coordenadas, tá? E vou adicionar aqui leste 580, sul 972023, ok? Vamos lá, ótimo, adicionou nosso ponto. Vamos aqui agora percebam que eu fiz uma digitação errada, né? Então, aqui, ó, ele está dizendo que é 608 e eu digitei 580. Então, como eu faço para retirar esse ponto? A gente tem uma outra ferramenta onde tem esse X vermelho aqui, branco com vermelho, tá? Que é excluir o ponto. Então, eu clico, venho aqui em cima do ponto, clico no ponto e excluo o ponto, tá? Aí eu volto para onde eu quero colocar a minha coordenada correta. Ok? Então, vamos lá para o segundo ponto. Então, achamos aqui o 580. Vamos lá. Vou clicar entre as duas coordenadas, aqui na interseção, tá? Vou dizer que o leste é 580, 1, 2, 3, mas eu não consigo visualizar quem é o norte. Então, eu venho aqui na mãozinha, ó, arrasto a imagem na direção que estava o ponto, e eu vejo que a imagem aqui do norte é 9720. Então, eu volto lá para o ponto e escrevo aqui, ó, 9720, 1, 2, 3, ok? Ok, e agora a gente tem a coordenada correta. Vamos lá para o terceiro ponto. Continuando. — 608, 1, 2, 3, 9, 7, 2, 0, 1, 2, 3. Tá? Percebam que eu fiz todo o sul aqui na mesma coordenada, tá? Ó, porque é uma linha aqui, ó. Tô tentando distribuir meus pontos uniformemente, tá? Vamos aqui para o ponto número 4. Vamos escolher um ponto desse aqui. Vamos pegar esse 9696. Ok? 9696. Clica aqui na interseção. Tá? Então, a gente sabe que isso aqui é o norte e o sul. Então, vamos lá. 9696. Ok? E agora a gente vai saber quem é o leste. Vamos aqui para cima. 560. Então, vamos descer até o 9696.
560, 1, 2, 3. Ok. E assim eu vou fazer para toda a imagem. Vou distribuir meus pontos uniformemente até ter o número suficiente para que o meu georreferenciamento tenha o mínimo de erro possível, ok? Ok, aqui nós já temos os pontos distribuídos na minha imagem, ok? Então, próximo passo, então, só recapitulando, inserimos a imagem, inserimos os pontos de controle na imagem, ok? E agora vamos definir o sistema que ele vai ser georreferenciado, tá? Então vamos vir na ferramenta aqui, configuração de transformação, tá? Essa ferramentinha aqui amarela, vamos clicar, ele vai abrir essa imagem. Então aqui nós vamos inserir as informações do SRC da nossa imagem, tá? Então vamos vir aqui, ó, primeiro polinomial, tá? Que é indicado, é o melhor indicado para esse tipo de referenciamento. O sistema, nós vamos colocar Sirgas UTM-23, ok? E vamos dar o nome dele aqui. Geralmente, ele coloca o mesmo nome com o final modificado. Vamos deixar assim, salvar, ok? Vamos dar um ok. O próximo passo é rodar esse georreferenciamento, tá? Então, a gente vai vir aqui nessa ferramenta chamada Iniciar Georreferenciador. Vamos clicar. Antes disso, eu quero que vocês atentem aqui para baixo, para essa tabela, tá? Onde nós temos as coordenadas X, as coordenadas Y, tá? Os pixels. E aqui no final, ele chama de residual. O que seria esse residual? Seria o erro do nosso georreferenciamento, tá? O erro para cada ponto desse aqui. Então, professora, o que seria o ideal? O erro ideal é sempre menor que 1, tá? Então aqui, ó, vamos perceber que nós temos um ponto com 2 de erro e esse outro ponto aqui com 1,5 de erro, tá? Os outros estão bem. Então, se eu simplesmente desligar aqui essa tabela visível, ó, você pode perceber que muda todos os outros pontos. Por quê? Porque o erro ele é cumulativo de ponto para ponto, tá? Então eu vou voltar aqui, vou desligar esse que tá 1,5 aqui, ó, continua dando erros muito grandes. Então o que que a gente pode fazer? Vamos pegar aqui esse ponto número 1 aqui, tá? Que tá dando um erro de 2,3. Vamos dar um zoom nele aqui. Tá? Vamos continuar dando um zoom. E você percebe, ó, que ele está um pouco deslocado. O que é essa lista aqui? É que ele é aqui, mas deveria estar aqui. Ok? Então, ele é aqui, mas deveria estar aqui. Então, como é que eu faço para ajeitar esse erro? Eu tenho essa ferramenta aqui, chamada mover ponto. Ou eu posso deletar o ponto e refazer, ou eu simplesmente movo na direção que ele está pedindo. Ó. Percebam que aqui embaixo, à medida que eu movo o ponto, os pontos eles vão sendo modificados o valor. Ó. Então agora o nosso ponto que era 2, ele já tem aqui, já está menorzinho. Mas em compensação ele aumentou esses 2 pontos aqui. Então nós temos que fazer esse movimento para que a nossa imagem tenha o mínimo de erro possível. Então aqui é o máximo que eu consigo mover para que ele fique com um erro menor que 1. Então vamos para o próximo ponto, que seria aqui o nosso ponto número 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Vamos dar um zoom nele aqui. Vou arrastar ele mais um pouquinho, ó. Ele está aqui, mas ele deveria estar aqui para baixo, ó. Vou modificando. Ó, percebam que ele não está
mudando muito. Então, ele está aí com um erro muito grande. Vamos deixar ele aí. Vamos retornar aqui para esse outro ponto aqui, ponto 6, que é o último. Ok. Vamos mover ele um pouco aqui. Bom, continuam dando um pouco de erro. Vamos retornar os nossos zoom. E vamos agora tentar desligar quem está dando um erro maior. Ó, esse aqui é o ponto 4. Vamos deixar ele desligado. E vamos tentar mover o ponto 6. Tá, venho aqui na ferramenta mover ponto. Beleza. Tá? E agora a gente tem aqui o ponto 7. E agora, o nosso ponto 7, tá? Também está dando um erro aqui. Vamos lá no ponto 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos dar um zoom nele aqui. Vamos pedir para mover o ponto para onde é. Clica e arrasta. Ok, ó. E agora a gente já tem um erro pequeno. Tá? Então, feito isso, verificou se o erro está maior que 1. Ajeitou o erro direitinho aqui, melhorou para menor que 1. Então, agora sim, nós podemos iniciar o nosso georreferenciamento aqui, ó, nessa ferramenta verdinha. Então, só recapitulando. Inserimos a imagem, inserimos o ponto na imagem, tá? Com a ferramenta adicionar ponto. A cada ponto colocamos a coordenada referente a esse ponto, ok? Distribuímos os pontos homogeneamente na imagem, tá? Poderia ter mais pontos, ok? Quanto mais melhor. Ajustamos aqui as configurações, ok? Verificamos se o erro estava maior que 1. Ajeitamos esse erro e fizemos com que ele ficasse aqui menor que 1 para cada ponto, ok? E agora vamos iniciar o georreferenciamento. Vamos clicar aqui nessa ferramenta. Pronto, então ele dá essa mensagem: georreferenciado com sucesso, raster georreferenciado com sucesso. Então o que a gente vai fazer? Vai fechar a imagem, tá? Nós temos a opção de salvar esses pontos que a gente acabou de fazer. Por exemplo, se nós tivéssemos outra imagem que necessitasse dessas mesmas coordenadas, era só vir aqui, ó, em salvar, ok? Ó, ele dá o nome do ponto e para salvar o ponto está salvo, tá? Então, quando eu quisesse colocar uma imagem que necessitasse dessas mesmas coordenadas, eu viria aqui nesse outro botãozinho para carregar os pontos. Então, eu não precisaria adicionar novamente ponto por ponto. Eu só iria carregar os pontos. Ó. Clica aqui, pedir para abrir e ele ia adicionar os pontos. Ok? Então, vamos fechar aqui a imagem. Vamos inserir a imagem que a gente já referenciou. Aqui na ferramenta raster, nesse botãozinho raster. Tá? Vamos procurar aqui, professora Nina, georreferenciamento. E a nossa imagem já está aqui, ó. 595 a 0 modificado. Vou pedir para abrir essa imagem. E pronto, nossa imagem já está aqui, já referenciada. Perceba aqui embaixo, ó, que quando eu movo o cursor por cima da imagem, ela já me dá aqui a coordenada. Ok? Então, vamos ver se deu certo aqui. Vou clicar com o botão direito, vou abrir a propriedade, venho aqui em geral, e ele vai dizer, ó, que essa imagem está georreferenciada nesse sistema aqui, ó.
Sirgas UTM-23, tá? Mas para a gente tirar a nossa dúvida, eu tenho já uma imagem dessa georreferenciada, vou inseri-la aqui, tá? Então, a de cima já estava georreferenciada, a de baixo foi a que já referenciamos. Então, ó, vocês percebem que quando eu desligo a de cima, ó, você percebe que não tem deslocamento algum. Então, vou desligar as duas, vou ligar aqui a que nós já referenciamos. Essa aqui já é a já referenciada, então se percebe que o nosso já referenciamento ficou ótimo, ok? Mas se eu não tiver os pontos, se eu tiver uma outra imagem já referenciada, por exemplo, eu tenho uma imagem de São Luís de 2004 já referenciada, e eu tenho uma de 2010 não já referenciada, e eu quero já referenciar. Então eu posso usar o georreferenciamento dessa imagem de 2004 como base, como referência. Então nós vamos fazer isso aqui agora, tá? Vou abrir aqui um projeto novo, só para não ter problema. Então, o primeiro passo para já referenciar imagem a imagem, ok? É inserir a imagem já referenciada. Vamos lá. Eu tenho aqui uma imagem chamada P21, tá? Aqui uma imagem do Google, dessa parte da raposa, ok? E eu tenho uma mesma imagem não já referenciada da raposa, que a gente vai já referenciar baseada nesse referenciamento aqui, ok? Então vamos lá. De novo, raster, georreferenciador, referenciar. Agora eu vou inserir aqui a imagem que eu quero georreferenciar, ok? Então aqui P1, tá? Ele pede aqui nesse caso, como eu já conheço o sistema de referência da imagem que está já referenciada, então eu vou usar aqui, ó, WGS84, porque é o sistema que a imagem já referenciada possui, ok? Então, se a imagem já referenciada fosse em Sirgas 2000, então eu teria que colocar que a imagem que eu vou já referenciar teria que ser Sirgas 2000, mas como é WGS84, vou colocar aqui WGS74, ok? Então, o próximo passo é igual à nossa imagem DSG. Vamos adicionar os pontos na nossa imagem. Só que agora, vou pedir para que ele me dê uma imagem de referência. Então, vamos lá. Venho aqui no ícone, adicionar ponto, ok? Escolho uma feição onde eu posso identificar tanto nessa imagem quanto na imagem que está já referenciada, tá? Então eu venho aqui, ó, vamos pegar, lembrando sempre que é sempre melhor pegar esses pontos em interseção de estradas, interseção de rios, locais onde seria de fácil identificação na outra imagem, ok? Então eu tenho aqui, ó, uma interseção de estrada. Vou clicar aqui, vou clicar aqui nessa interseção, aí ele vai abrir essa janela. Ao invés de digitar os pontos, eu venho aqui, ó, e digo para ele que eu quero georreferenciar a partir do mapa na tela. Vou clicar, ele me direciona para a imagem já georreferenciada. Eu identifico a parte onde eu já coloquei o ponto, ok? Venho aqui com o botão direito, clico, ele se transforma nessa cruzinha. Eu venho aqui, clico no mesmo local onde eu cliquei na imagem anterior. Ele já dá a coordenada, ok? E eu digo que é isso mesmo, ok. E assim eu vou fazer para a imagem toda, tá? Então eu venho aqui, vamos pegar um outro ponto que eu identifique aqui, tá? Vou pegar esse bem aqui.
vem aqui nessa pontinha, no final da duna, no início da duna, tá? Vou pedir que eu quero a partir do mapa, retorno meu zoom, tá? E eu procuro aqui na minha imagem onde foi que eu coloquei o ponto. Então eu venho de novo com o botão direito para transformar o cursor, clico nele aqui, dou OK. Então ele já adiciona um ponto, tá? Mais uma vez, venho aqui para cima, ó. Por que eu estou vindo aqui para cima? Porque eu tenho que distribuir uniformemente os meus pontos. Então eu venho aqui, tá? Geralmente essas formações de areia, com o tempo, elas somem, tá? Então, muito cuidado com isso. Preste atenção se existe a mesma feição nas duas imagens, tá? Então, eu venho aqui, vou colocar aqui porque eu sei que a minha imagem é igual, mas se não fosse, eu teria que saber se realmente existe essa ponta dessa areia. Venho aqui a partir do mapa, tá? Vou voltar aqui com o zoom. Vou identificar aqui onde eu cliquei, de novo com o botão direito, ponto, tá? Dou OK. E assim eu vou fazer para a imagem inteira, ok? Então aqui eu já distribuí os pontos homogeneamente na minha imagem, tá? Verifico se não ficou muitos pontos só para um lado, muitos pontos só para o outro, regiões onde ainda faltam pontos, tá? Então, se houver, eu adiciono mais pontos. Então, aqui, ó, eu tenho essa região que está um pouco aberta e eu não tenho muitos pontos aqui. Então, eu venho aqui, identifico aqui um local. Ó, tem uma casa aqui, eu vou colocar aqui na esquina dessa casa. Ok. Vou lá na outra imagem já referenciada. Então, vamos lá, procurar aqui a outra imagem. Coloco aqui de novo, tá? E OK. Então, vamos olhar de novo, tá? Então, já está mais ou menos distribuído, mas já sabemos que quanto mais pontos, melhor. Então, vamos lá na nossa configuração. Vamos dizer que ele agora é WGS84, ok? E o nome dele agora vai ser P21 modificado. Salvar. Aqui, ó, eu tenho a opção de carregar ele direto ao QGIS. Então, assim que ele terminar o georreferenciamento, ele vai inserir a imagem direto lá no QGIS. Então, vamos OK, tá? Antes de iniciar o georreferenciamento, eu vou verificar os meus pontos, OK? Ó, então, estão todos menor que 1. Então, está correspondendo bem a nossa imagem referenciada. E vamos clicar aqui em iniciar o georreferenciador. OK, ele dá aqui a mensagem dizendo que foi georreferenciado com sucesso, tá? Eu vou salvar meus pontos para servir para um outro georreferenciamento de outra imagem parecida como essa, OK? Vou salvar. Vou fechar aqui e agora vou fazer o teste aqui para saber se o meu georreferenciamento deu certo, tá? Então, essa imagem que está ligada aqui é a imagem que nós georreferenciamos, ó, P21 modificado, tá? Então, eu vou ligar aqui já estava georreferenciada, tá? E vou ficar desligando aqui para a gente saber se deu tudo certo. Então, você percebe aqui embaixo, ó, ele deu um pequeno deslocamento, tá? Isso talvez tenha acontecido porque o número de pontos foi insuficiente, mas dependendo do meu objetivo, essa imagem está ótima. Então, se eu quero só o quantitativo aqui de mangue, perfeito, tá? Pouca coisa. Dependendo da minha escala aqui também, tá? Então, ó, pode perceber aqui embaixo que ele faz um pequeno movimento, tá? Então, mínimo, ok? Então, é isso. Espero que eu tenha passado para vocês direitinho aí como já referenciar uma imagem. Passo a passo é simples e qualquer dúvida é só nos procurar lá no AVA, ok?
Muito obrigada. Agradeço a companhia de todos e até o nosso próximo encontro.